Boa noite, amados. Graça e paz, em nome de Jesus, amém. Para nós uma alegria estarmos aqui nesta igreja. A última vez foi na posse do pastor, esse ano. Nós estávamos junto com, não com a igreja, né? Não estava presente a nossa igreja, mas estávamos mais como ordem dos pastores e convenção para a posse do pastor Tiziano nesta igreja. E claro que nós sabemos que tudo tem um propósito a todo tempo em nossas vidas. Por mais que muitas vezes seja duro para nós, mas sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós estamos aqui para compartilhar desta noite por mais um ano de vida desta igreja. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Que o nosso nome a cada dia diminua e o nome do Senhor seja exaltado em nossas vidas sempre. Amém, queridos? Nós queremos, nesse momento, quando o pastor Tiziano nos deu o primeiro texto da divisa, né? O tema ele me deu, Cristo é suficiente. E quando ele me deu o primeiro, a divisa, né, eu disse, realmente, mas ele, não, a gente errou aqui, pastor, eu errei e tal, é capítulo 6 de Mateus, versículo 25. Aí eu dei uma lida, rapaz, você tem certeza mesmo que é esse texto? Mas a gente quer discorrer sobre esse momento e esse texto, do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ou São Mateus para alguns, a partir do versículo 25, que fala justamente na minha Bíblia sobre o descanso na providência divina. A partir do 25, que o 25 é o texto, é o versículo base, justamente da divisa, mas a gente vai ler até o finalzinho desse capítulo, que vai até o 34. Todos acharam? Amém? Muito bem. Diz assim a palavra: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Queridos, quando a gente começa a olhar e a ver algumas coisas nos evangelhos, e claro que nós sabemos que são 4 os evangelhos, e cada um tem a sua característica. Nós sabemos que o evangelho de Marcos, Mateus e Lucas
ou na sequência bíblica, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos parecidos, que a narrativa e parábolas e textos, passagem que são nos dadas na fala de Jesus, dessa narrativa, muitos são justamente, fazem alusão, Marcos e Lucas fazem alusão justamente a essas mesmas passagens. São poucas as passagens que diferem, alguns que não tem Lucas, tem Mateus, e não tem Marcos, tem Lucas, e assim por diante. E João é diferente, ele não entra nos evangelhos sinóticos porque tem uma característica diferente. Mateus, claro, ele está na sequência da Bíblia Sagrada, que diz respeito ao Novo Testamento, mas a gente sabe que Marcos ele foi escrito primeiro, apesar de que Marcos ele é um evangelho pequeno, mas segundo estudiosos, Marcos começa justamente a sua jornada, ou seus escritos de Marcos começa ali justamente a anunciação do evangelho. Então Marcos ele é escrito primeiro, mas Mateus e Lucas, claro que Lucas ele tem a característica também por ser o evangelho escrito por um médico, a leitura dele é mais apurada, digamos assim como o livro de Atos. E Mateus, escrito pelo evangelista Mateus, tá? E ele trata justamente, ele coloca essas questões da vida, principalmente para um povo chamado povo judaico-cristão, mais especificamente, certo? Mas claro que, em decorrência da sua leitura, todos tiveram oportunidade, principalmente os pagãos, da leitura do evangelho ou dos evangelhos, tá? E aí, a data da escrita, é datado de 80 a 90 depois de Cristo, tá? O escrito de Mateus, por tudo que ele havia visto e também o apanhado que ele fez de Marcos. E naquela época, a obra primitiva de Mateus, escrita possivelmente no aramaico, que era justamente a língua falada por Jesus e seus discípulos, encontrou sua forma definitiva em grego. Ou seja, os evangelhos, o Novo Testamento, ele foi escrito justamente no grego. Todo o Novo Testamento, diferente justamente do Velho Testamento, foi escrito em algumas coisas, algumas palavras no aramaico, mas na sua grande parte justamente no hebraico. E aí, claro que algumas coisas que traz aqui, que a gente vai ver a importância dessa fala de Jesus, do discorrer do Evangelho, principalmente no capítulo, justamente a gente vai ver no capítulo 5 ao capítulo 7, tá, que fala sobre, digamos assim, a carta do reino. Tá? O discurso de Jesus, que chamado o discurso da montanha, ou falado justamente o sermão do monte, ou sermão da montanha, que é dirigido a todos os discípulos e multidões reunidos, que aí parece inspirar-se em outro modelo, ou seja, os dos tratados rabínicos. Quando Jesus fala sobre o sermão do monte, é interessante quando a gente começa a ver justamente as bem-aventuranças, começa a ver justamente aquilo que ele apresenta dentro da oração do Pai Nosso, que no original, segundo informações históricas, é chamada oração do Senhor. E aí ele começa a colocar justamente, discorrer sobre todo o sentido da vida secular, o sentido da vida, daquilo que é apresentado naquela época. E isso justamente, dentro dessa história, parece inspirar-se em outro modelo, ou seja, aquilo que havia na tradição judaica, dos rabinos que apresentaram justamente, que desenvolveram uma moral do comportamento graças justamente às leis determinadas. E aí a gente vai ver algumas coisas importantes, que no capítulo 5, versículos 17 ao 48, justamente as 6 grandes secções ou seções que está na chamada Misná. A Misná, ela traz para si justamente a tradição judaica, do comportamento judaico, do Talmud, as tradições judaicas, e ela faz, esse nome significa justamente repetição, então ele repete justamente aquilo que está escrito
na tradição judaica. Amados, para que tudo isso? Para a gente entender exatamente o sentido quando Jesus traz para si esta passagem, principalmente no versículo 25 desse texto, quando ele diz: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. E aí por diante. É interessante quando Ed Renekiewicz, no seu livro Talmidim, ele fala que naquela época existia vários rabinos, e existia pelo menos 3 rabinos famosos, e claro que Jesus foi chamado de rabi, ou de rabino, ou de mestre também. E naquela passagem, quando ele diz assim: olha, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está dizendo ali, e Ed Renekiewicz, ele traz justamente a memória, porque a lei, as crianças que iam para as escolas rabínicas, tinha um período deles vivenciarem ou estudarem as leis judaicas, todo o processo judaico, a Torá, e aí alguns se desenvolviam e continuavam justamente nesse processo de estudo, pelo menos até os 10 anos de idade, dos 7 aos 10 anos, e se ele conseguisse realmente desenvolver, eles continuavam isso aí. E alguns eram mandados para sua casa, porque não desenvolviam justamente o sentido de ser rabino. E claro que havia um desejo das crianças de chegar ao patamar de serem rabinos, mas era um jugo pesado para muitos, e principalmente para aqueles que estavam estudando a lei. Por isso que Jesus traz para si justamente esse sentido: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele está dizendo aqui exatamente que ele é o Deus encarnado, aquele que veio para salvar a humanidade, para trazer paz de espírito, para trazer paz no dia a dia. E aí ele discorre sobre todo o processo justamente que ocorre nesse texto, vamos dizer, do capítulo 5, principalmente, né, até o capítulo 9, mas justamente do 5 ao 6, ele discorre sobre coisas que justamente estava dentro da lei judaica. Conversando com uma pessoa que gosta de estudar sobre o judaísmo, e aí ele disse que, e a gente sabe que os judeus ainda esperam o Messias, tá? O povo judeu ainda espera o Messias para justamente livrá-los de um jugo romano, ou agora de um jugo das nações, para ser um país independente, e assim por diante. E a gente sabe das lutas que foram enfrentadas até se tornar um país, um estado livre, mas ele diz que ainda eles não aceitam justamente o Messias e nem o Novo Testamento, exatamente porque, segundo conta a história judaica, a Torá, ela é cheia de justamente simbolismo e codificada, e na verdade, quando fala-se sobre Jesus, eles não entendem que é o Messias, porque Jesus, ele quebrou algumas coisas que estavam na lei, por exemplo, a questão do sábado. Ele quebra aquilo ali, algumas coisas que, na verdade, estavam dentro da lei, que ele quebrou. E aí, para os judeus, aquele Messias, ou Jesus daquela época, ele não quebrou nada sobre a lei. Ele andou sempre na regra do que apresentava a lei, do que apresentava a tradição judaica e assim por diante. Por isso que eles não entendem ainda o Messias, que Jesus é o Messias prometido de Deus, ou seja, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que morreu por cada um de nós, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E aí, entender aquele povo que ele era suficiente. Ele era suficiente. Interessante que nas festas judaicas, era muita, ainda no tempo de Jesus, claro, e a gente sabe que a ceia ela foi implementada justamente na festa da Páscoa, que o povo se reunia em Jerusalém para justamente essa festa. Imagine, amados, a matança que era de animais. Segundo informações históricas, era um caos. Imagine Santa Rita, aqui Santa Rita, que é grande, é imensa, na zona rural, mas digamos, no centro da cidade é pequeno. Imagine as pessoas adentrando a cidade, e aí tem um local onde vai se matar os animais.
Imagine a cidade de Santa Rita com mais de 150 mil habitantes, não é? Imagine 100 mil habitantes numa festa judaica ou numa festa santarritense matando animais. Imagine o desmantelo de mau cheiro. Alguns já sentiram o cheiro quando o caminhão de ossos passa na sua frente, certo? O mau cheiro é terrível. Imagine um bocado de animais sendo imolados, o sangue por tudo quanto é canto, as pessoas vendendo os animais. Conta-se a história, tá, que acontecia essas coisas em Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam entendendo que ainda era necessário fazer esses sacrifícios. Ou seja, nessa substituição, porque eles não estavam entendendo a mensagem que Jesus estava passando, que ele era suficiente. Quando Paulo discorre com Pedro, aquela discussão com Pedro, que acontece quando Pedro vê os animais também descendo, mas a discussão em relação que Pedro entendia que aqueles que se convertiam ainda tinha que ser circuncidado, que estava justamente na lei judaica. Todas as pessoas não judeus, ou gentios, ou pagãos, quando se convertia ao judaísmo, tinha que ser circuncidado, e principalmente crianças, porque se tornou algo da lei judaica. Ou seja, esse é um judeu puro, quando há circuncisão. E aí Paulo diz, olha, Pedro, não é assim. Parafraseando que Pedro. Meu camarada, não é mais assim, Pedro. Entenda que Jesus, ele veio nos trazer algo diferente. Jesus é aquele que foi prometido pelos profetas, e principalmente Isaías. É aquele que veio realmente da parte de Deus, o Deus encarnado, encarnou-se em Jesus Cristo. E agora, Pedro, aqueles que se convertem, não precisa mais se ser circuncidado, porque Jesus Cristo é a nossa circuncisão. Amém, queridos? Houve uma transformação, então não precisa mais estar sob o jugo da lei, porque Jesus Cristo é suficiente. Apenas Ele, mais ninguém. Não é preciso mais você estar matando o animal, imolando o animal para que o sangue seja derramado. Não é necessário mais isso. Mas aquele povo que estava ouvindo a mensagem, muitos se converteram, claro, do judaísmo para o cristianismo, mas ainda a batalha era grande, por causa justamente dessa situação. E aí, no Sermão do Monte, da montanha, na oração do Pai Nosso, Jesus vai discorrendo sobre o sentido da vida, da sua suficiência para todas as coisas em nossas vidas. E aí, trazendo para a nossa realidade, tá? Nesse sentido, a gente pode ver, amados, que ainda há pessoas, há crentes, que um dia entregaram suas vidas a Jesus, que um dia confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, mas parece que ainda não estão entendendo o sentido de vivenciar Jesus Cristo, apenas Ele. Há muitas coisas acontecendo no mundo evangélico. E eu quero pedir permissão, mais uma vez, de citar um livro, né? E aí eu já citei várias vezes, que foi justamente foi lançado há pouco tempo por Marco Teles, A Vida Após o Gospel. Eu disse a ele, eu vou comprar esse livro se eu gostar da capa e do tema. E o tema é tremendo. Vida após o gospel. O que aconteceu, amados, nessa história gospel, tá? Foi terrível. Não se iludam com a beleza ou com o nome que é bonito, mas foi terrível. Estava agora, hoje, olhando nas redes sociais, eu gosto muito de ler o G1, tem algumas coisas, uns textos importantes, tá? Que fala sobre Preto no Branco, aquele grupo bonito, gosto de ouvir, que canta aquela música, Ninguém Explica a Deus. E os camaradas agora envolvidos, não todos,
certo? Mas 1, 2 ou 3 deles envolvidos agora dentro do terreiro de macumba, vestido de uma entidade do candomblé, da Umbanda, tal de Ogã, aquela coisa toda. Quer dizer, achando normal, porque não, eu sou evangélico, mas eu posso participar dessas coisas. E aí, a gente vê Kleber Lucas, vocês sabem disso, como está a situação dele, tá? Terrível. Não é pelo fato, aconteceu justamente dele ele ajudar financeiramente com a cobertura de um terreiro de uma Umbanda que caiu, ele ajudou, tal, tudo bem. Até a gente entende. Mas participar, cantar dentro do terreiro de macumba e acompanhar aqueles ritmos, amados, isso é terrível. Não, porque eu sou gospel, sem nenhum problema. Está tudo misturado, está tudo embolado. E aí Jesus chama justamente essa atenção. A lei judaica, ela é segura, mas no entendimento deles é algo que justamente fecha o sentido de ser judeu. E essa pessoa conversando com ela, pastor, os judeus, eles não estão interessados em evangelizar. Não estão interessados em você se converter ao judaísmo, não. Você vai se converter se você quiser. E até chegar a isso, tem que ir lá, não sei para onde, um rabino vir aqui para fazer esse reconhecimento. Mas não vamos entrar nesse mérito. O que Jesus está dizendo, quando ele veio a este mundo, o princípio justamente da sua mensagem, em dizer, olha, tudo isso que eu estou apresentando a vocês, tudo isso que eu estou falando para vocês, é suficiente para vocês. Porque eu sou suficiente. Deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é por movimentos gospel. Não é por movimentos que acontecem diariamente na vida secular. Mas a minha vida agora está pautada nos caminhos do Senhor. Ele é o princípio da minha vida moral, ética e espiritual. Porque Ele é suficiente. Porque Jesus Cristo é suficiente em nossas vidas. Amém, queridos? Eu não preciso mais estar nessa situação. Quando houve perguntas justamente no momento desse livro, e eu já tinha conversado já com algumas pessoas, coisa simples, mas na minha cabeça, eu disse assim, olha, eu não preciso mais disso. Por exemplo, o que é justamente o movimento gospel? Daquilo que eu posso ouvir, daquilo que eu posso ver, das músicas que eu estou ouvindo. Amados, me permita uma coisa, eu não quero ser radical, eu não quero entrar no mérito de quem ouve ou deixa de ouvir, tá? As músicas seculares hoje em dia, claro que é uma aberração, é algo terrível, mas tem crente que não está nem aí, não se preocupa em estar ouvindo, tá? Não, pastor, mas a música popular brasileira, tal, ela é bonita, dá para se ouvir. Bem, eu digo o seguinte, eu não preciso mais disso, porque Cristo em mim é suficiente. Aquilo que Ele me apresenta é suficiente. E eu preciso entender. E o que Jesus quer mostrar justamente àquele povo é exatamente isso. No livro de Mateus, no capítulo 1 ao 4, a gente vai ver a genealogia de Jesus, que a história se cumpre em Jesus Cristo. O reino dos céus, preparado por João, do 3 a 4, é proclamado por Jesus, o Filho bem-amado de Deus. Nos capítulos 5 ao capítulo 9, a gente vai ver justamente do 5 ao 7, a gente vai ver a autoridade do reino expressa pelo ensinamento de Jesus. E aí o capítulo 6 está inserido justamente nesta autoridade do reino, tá? Ele vai fazer com que aquelas pessoas entendam que Ele é a autoridade máxima vinda de Deus. Por isso que justamente a partir justamente do capítulo 6 a gente vai ver muitas coisas, principalmente quando a gente fala sobre a oração do Pai Nosso, quando a gente discorre sobre o versículos 19 ao versículo 21,
que se investir nos recursos do céu, e Jesus está apresentando isso. Aquilo que Jesus estava falando era exatamente para que as pessoas entendessem que agora é uma nova vida, é um direcionamento diferente daquilo que era vivenciado naquela época. E nos capítulos de 8 a 9 fala sobre a autoridade do reino manifestada através das curas operadas por Jesus. Uma coisa interessante, a gente vai ver no capítulo 4, versículo 23, e o capítulo 9, versículo 35, tá? Que existe a repetição, digamos, enquadrados pela repetição desses versículos. Esses cinco capítulos mostram o desenvolvimento da autoridade de Jesus pela palavra e pela ação. Você pode ler justamente esses versículos 23 do capítulo 4 e o versículo 35 do capítulo 9. Vamos ler aí para a gente entender quando Jesus fala sobre isso. Capítulo 4, versículo 23, ele diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, Mateus, falando, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. No capítulo 9, no versículo 35, capítulo 9, versículo 35, do mesmo livro, claro, diz assim: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. E aí a gente vê justamente essa repetição do capítulo 23, capítulo 4, versículo 23, no capítulo 9, versículo 35. E aí esses 5 capítulos, justamente do capítulo 1 até aliás, o capítulo, esses capítulos que nos mostra justamente, a partir do versículo do capítulo 4, nos mostra justamente que Jesus está aí desenvolvendo a sua autoridade pela sua palavra e pela sua ação. Ele vai desenvolvendo isso na vida daquele povo, para que eles entendessem exatamente que agora não precisa das demais coisas, mas sim de uma vida pautada nos seus princípios, naquilo que ele falou para cada um de nós, deixou para cada um de nós, para vivenciarmos essa vida nos tempos de hoje, que são tempos difíceis, amados. São tempos muito, muito difíceis. É algo terrível que tem acontecido no dia a dia. Infelizmente, muitos estão adentrando por essa questão, por achar que não tem nada demais. Ah, pastor, não tem nada demais eu ficar com um menino ou uma menina. Tudo bem, nós somos crentes. Meu amado, isso são princípios que o mundo tem oferecido. E é até bom, a princípio, porque você fica ali, dispensa, fica como amigo e depois vai para outro, para outra, sem nenhum problema. Não tem problema nenhum. É a satisfação dos desejos que nos envolvem, o desejo carnal. Mas se eu quero viver uma vida pautada nos princípios de Deus, que são absolutos, eu preciso renunciar a essas coisas. E aí, meu camarada, como é difícil. Como é difícil. E nós sabemos disso. Mas a gente sabe, nós sabemos, naquela época, a dificuldade já de se converter ao cristianismo. Deixar todos aqueles princípios, a cultura judaica, a cultura pagã, para vivenciar ou seguir a Jesus. Imagine a situação daquele povo. Imagine a situação daqueles que se convertem ao cristianismo hoje, ao cristianismo evangélico, porque cristianismo envolve aí um bocado de religião, algumas religiões. Estou dizendo cristianismo evangélico, dentro de um princípio vivenciado por algo ou por alguém que é suficiente para cada um de nós. Como é difícil, e vocês têm ouvido falar muito sobre entrar em uma faculdade, uma escola de ensino, até chegar principalmente ao ensino médio. Como é difícil você expressar a sua fé.
a sua crença na Bíblia Sagrada. Como é difícil, a princípio, por causa exatamente das questões das religiões, da filosofia. Como é difícil renunciar a isso para viver uma vida com Cristo. Mas o princípio é: Cristo é suficiente. A supremacia de Cristo tá em nossas vidas, em saber que Ele veio a este mundo, o Deus encarnado, sofreu por cada um de nós, para justamente não matar a lei. E Ele diz: eu não vim para mudar a lei, eu não vim para contradizer ou bater de frente com a lei, mas Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio para que a nossa vida esteja e seja pautada nos seus princípios. Ah, pastor, mas Jesus Cristo veio para nos salvar, nos dar vida eterna. Amém. Glória a Deus por isso. Eu creio piamente nisto. Aí eu costumo dizer: vamos tirar essa parte. Vamos tirar essa parte de vida eterna. Não existe vida eterna. Não existe, a gente vai morrer aqui mesmo, pronto, acabou-se. Suponhamos que seja verdade, que não é, claro. Vamos viver aqui agora na nossa vida secular. Ah, tem gente que morre com, sei lá, 100 anos, 100 e poucos anos. Tem uns que morrem com 30, com 20. A gente não sabe quando esta vida vai acabar. Quando estaremos aqui. É interessante que a gente sofre, a gente reclama de tudo, a gente reclama do governo, a gente reclama porque a gasolina aumentou, a gente reclama porque tudo aumentou. Mas ninguém quer morrer. Nem crente que acredita na vida eterna. Você crê nisso? Na vida eterna? Amém? Eu creio. No nome de Jesus. Mas ninguém quer morrer. Não, deixa eu mais um pouquinho aqui. Se eu chegar a 100, tá bom tamanho. Né? Ninguém quer morrer. Mas suponhamos, amados, que não existe a vida eterna. Exatamente os princípios morais e éticos da nossa vida. Eu preciso entender que Jesus Cristo é suficiente. Eu não posso entender, amados, uma pessoa que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo e ainda está em busca de outras coisas. Está em busca de coisas para complementar a sua vida cristã evangélica ou a sua vida secular. Eu tenho que ralar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que suar. Claro. Mas eu preciso entender. E é exatamente o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. E quando ele diz: portanto, vos afirmo. Eu estou afirmando a vocês, olha, entendo, eu estou ouvindo, falando a vocês, discorrendo sobre o princípio, as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome e tal, e assim por diante. Ele está falando sobre isso. E ele está dizendo exatamente nesse versículo 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, com a sua própria vida. Tá? Quanto ao que haveis de comer ou beber. Ele não está dizendo aqui que você agora não vai trabalhar e vai ficar numa rede, né, lá deitado numa rede ou na cadeira de balanço, esperando a morte chegar. Com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Não é isso. Ele está dizendo, e muitas vezes a gente se preocupa: meu Deus, e amanhã o que vai ser? Amanhã é outro dia, amados. Eu tenho dito, às vezes a gente sofre antecipado. Nós sofremos antecipado. Meu Deus, e agora o que vai ser amanhã? E ele está dizendo: eu vos afirmo, olha, não andeis preocupados com a sua própria vida. E agora eu tenho que buscar algo que me faça feliz, ou que supra a minha necessidade espiritual. Eu tenho que fazer algum movimento para que eu possa me arrepiar, eu possa pular, para que isso supra a minha necessidade espiritual. Ele está dizendo: eu estou afirmando a vocês. Vocês querem viver uma vida feliz, de paz, de alegria, mesmo em meio a turbulências?
que vêm sobre a nossa vida. Não estejais preocupados. Vocês estão me seguindo? Então creiam na minha palavra. Creiam naquilo que eu estou dizendo a vocês. Eu sou o Senhor. Eu sou. Várias vezes Jesus afirma isso. As mesmas palavras quando Deus manda Moisés ir lá, diga àquele povo que eu sou, pronto, acabou-se. Deixa de arrudeio, deixa de ser nordestino, arrudeando as coisas. Arrudeia aqui, arrudeia para lá. Eu sou o suficiente. Acabou-se, mais nada. Deixa que os rabinos, deixa que os líderes religiosos batam de frente com você. Por isso que Paulo diz, olha, leva no meu corpo as marcas de Cristo. Ninguém me moleste, porque levo no meu corpo as marcas de Cristo. Pronto, acabou-se. Acabou-se aquela história de estar agora, de Gamaliel, de ter ensinado, de ter aprendido as coisas do mundo, tudo bem, porque agora Cristo é suficiente na minha vida. E Paulo tinha firmeza disso. Teve medo de sofrer? Não. De forma alguma. Claro que, a princípio, digamos, o medo, mas não quer sofrer as consequências que a vida vem sobre nós, mas ele está dizendo, levo no meu corpo as marcas de Cristo. E aí ele depois, na outra palavra, nas suas cartas, ele diz, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amados, isso é tremendo. Ah, pastor, mas foi com Paulo. Mas pode ser com José, com Pedro, com Severino, qualquer um de nós. A partir do momento que nós entendemos que Jesus Cristo é suficiente na nossa vida. Amém, queridos? Então, que Deus possa nos abençoar e a gente entender, em primeiro lugar, que a partir do momento que eu entendo essa suficiência, eu preciso, no meu compromisso, ter o compromisso exclusivo ao serviço de Deus. Ao serviço de Deus, na sua obra, na pregação do Evangelho, mas na minha vida, entendendo que em tudo Ele é suficiente para cada um de nós. O que eu vou fazer? A gente ora, como foi falado na oração aqui, e claro, é importante, Senhor, abra portas de emprego para as pessoas. A gente ora sim, é verdade, é importante. Mas quando você conseguir um emprego, dê glória a Deus. Glorifique ao Senhor, agradeça a Ele, não saia da igreja, como acontece com alguns, achando que você foi suficiente, porque você entregou o seu curricular, porque você sabe todas as coisas, tem um currículo altíssimo. Coloque-se na posição de servo, que Ele cresça e eu diminua, porque Ele é suficiente em nossas vidas. E aí, amados, Ele está fazendo com que aquelas pessoas entendam que a busca é necessária, a busca tranquila do essencial, ou seja, a confiança nele, a confiança no Pai. E entendermos, queridos, que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor da tua vida, você que um dia fez a sua decisão em Cristo Jesus, porque Ele é suficiente. Deus vos abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus. No crescimento espiritual. E eu quero abrir um parênteses para dizer, queridos, no nome de Jesus, crescimento numérico, ele é de suma importância porque nós estamos e devemos pregar a palavra, anunciar a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Como eu falei, os judeus eles não estão preocupados na conversão das pessoas, segundo informações, né? Eles não estão preocupados. Sabe por quê? Porque eles querem qualidade de vida transformada. E muitas vezes a gente se preocupa com números. Estou dizendo que não deve se preocupar, mas a gente coloca justamente os números acima, justamente na qualidade de vida das pessoas, na questão da moral, da ética e da espiritualidade. Viva isso.
E Deus vai acrescentar a essa igreja aquilo que é necessário, numericamente falando, mas principalmente a qualidade de vida que tem sido vivenciada nesse tempo, nesta igreja. Que assim seja também com as outras igrejas, com a nossa igreja, as igrejas evangélicas dessa cidade. Qualidade de vida, em todos os sentidos. É duro, mas é gratificante, porque o nome do Senhor é glorificado, é exaltado. O que, acho que eu já passei do tempo, né? A igreja primitiva anunciava, capítulo 2 do livro de Atos, lá no finalzinho, quando eles compartilhavam com a igreja do pão, da vida em comum. E o texto diz que Deus acrescentava àquela igreja as pessoas que iam se convertendo. Deus acrescentava. Precisamos pregar o evangelho. Mas já disse alguém, aquilo que você fala soa mais alto que eu não ouço o que você diz. Aquilo que você faz soa mais alto que eu não ouço o que você diz. Porque se eu digo que Jesus é suficiente e eu vivo uma vida de reclamação, de querer vislumbrar outras coisas, eu estou dizendo que Jesus não é suficiente em minha vida. Ore, busque a presença do Senhor. Ore sempre. Mas na oração, a Bíblia Sagrada, caminhe junto na leitura desta palavra que traz lições tremendamente importantes para nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe poderosamente, no nome de Jesus, e parabéns por mais um ano de vida e a alegria de compartilhar deste momento com esta igreja. Amém? Pastor Tiziano, Deus abençoe e obrigado mais uma vez pela oportunidade.